Olha só, cheguei no finzinho dessa carreira que eu acabei de mostrar pra vocês. Tô aqui no primeiro leque antes dos quadrados. E agora eu vou caminhar com ponto baixíssimo entre os leques, até chegar no meio deles, olha só. Meu objetivo é só chegar até no meio dele. Vou fazer um ponto baixo, duas correntes para subir e vou fazer mais um leque dentro desse mesmo leque. Em seguida, eu vou fazer o primeiro quadrado simples dessa carreira. E esse primeiro quadrado simples vai ser da seguinte forma: duas correntes e o ponto alto vai ser preso bem aqui, ó, no último ponto alto do leque de baixo, tá? Vou mostrar pra vocês como ficou. Ok? E o resto você continua fazendo quadrado simples sobre quadrado simples. E aqui no último, quando chegar nesse próximo leque, você vai fazer a mesma coisa. Você vai pegar um ponto alto aqui, nesse primeiro ponto alto do leque de baixo, e vai fazer outro leque aqui em cima, no centro, tá? Vamos lá, quando a gente chegar nessa fase, eu mostro pra vocês como ficou. Pronto, cheguei no último leque, no leque depois dos quadrados simples. Como eu disse que eu ia mostrar pra vocês como ficou, olha só. O último quadrado que eu fiz da carreira, ele pegou o primeiro ponto alto do leque de baixo, olha só. Dando pra entender, né? E agora essa carreira agora, ela vai correr um pouquinho mais rápida que as outras. Por quê? Porque ela vai ser só de correntes, de ponto baixo, tá? Você vai fazer um cordão com 14 correntes. 1, 2, 12, 13, 14. E vai prender com dois pontos baixos dentro do leque. 1, 2. E você vai fazer isso por toda a volta, fazendo 14 correntes de separação, prendendo dentro do leque com dois pontos baixos. 14 correntes, dois pontos baixos. E vai fazer isso por toda a volta, tá? No trabalho. Vamos lá. Pronto, terminei. Fiz as 14 correntes de separação por toda a volta do trabalho. Cheguei aqui no quadrado, subi da mesma forma o leque, fiz um novo leque, fiz os quadrados simples, fiz um leque. E o que eu vou fazer agora, por toda a volta do trabalho novamente, até chegar aqui, onde eu comecei essa carreira, são pontos baixos em cima de cada corrente. São 14 pontos altos em cima das separações e 2 pontos altos em cima dos leques. Por que 2 pontos altos em cima dos leques? Porque em cima deles eu fiz 2 pontos baixos. Então, vou colocar um ponto alto para cada ponto baixo. Ou seja, vou preencher a separação com ponto alto e colocar mais pontos altos aqui em cima, tá? Vou fazer só ponto alto sem aumento, tá? Ponto alto em cima do ponto de baixo, por toda a volta. Vamos lá. Terminei a carreira que eu estava fazendo com pontos altos. Já comecei aqui uma nova carreira com quadrado simples. E agora, eu vou sobrepor esses pontos altos da seguinte forma. Fazer 3 correntes de separação. 1, 2, 3. Vou pular 2 correntes de base. Não conte com essa é um leque, tá? Vou pular 2 pontos altos de base, perdão. 2 pontos altos de base. E no terceiro, eu vou fazer o primeiro ponto alto. Em seguida, vou fazer mais um ponto alto. E logo depois, mais um ponto alto. Serão 3 pontos altos juntos. Vou fazer 3 correntes de separação. Vou pular 2 pontos altos de base. No terceiro, vou fazer 3 pontos altos. Isso aqui, gente, olha só. Isso aqui não é um quadrado simples, porque para ser um quadrado simples, seria 2 correntes aqui. Eu tô colocando 3, tá? Não é um quadrado simples, tá? E você vai trabalhar essa carreira dessa forma, fazendo 3 correntes em cima
e pulando apenas 2 pontos altos embaixo, tá? Por que você vai estar fazendo 3 correntes em cima e pulando apenas 2 pontos altos embaixo? Porque essas 3 correntes, uma corrente dessa já é um aumento, tá? Ou seja, aqui você tem um pontinho de aumento, outro pontinho de aumento, e a cada 3 correntes de separação que você fizer, você vai ter mais um pontinho de aumento, tá? Para o seu trabalho não ficar com aquele efeitozinho boné, que é quando o trabalho redondo vai fechando, tá ok? Então, você vai fazer isso e no finalzinho da carreira a gente se encontra, tá? Vamos lá. Agora, dentro desses espaços que se formou, você vai voltar a fazer leques. Só que dessa vez o leque vai ser, na verdade, um V duplo, que são leques de 2 pontos altos. Faça uma corrente de separação e dentro desse espaço você vai fazer 2 pontos altos, 2 correntes de separação, 2 pontos altos, uma corrente de separação e o leque da mesma forma. Esse leque também é conhecido como V duplo, tá? É chamado de V duplo por ter 2 pontos altos de cada lado. Uma corrente de separação e um leque. Você vai fazer isso por toda a volta. Sempre um leque no formato de V duplo, com uma corrente de separação entre eles, tá? Entretanto, quando você chegar aos leques que ficam nas extremidades dos quadrados simples, esses leques irão continuar com 3 pontos altos, tá? Continuará sendo um V triplo, tá? Você vai fazer esse V duplo com uma corrente de separação por volta de toda essa carreira. Em seguida, você vai sobe, fazendo V triplo, tá? Nas extremidades do quadrado simples é um V triplo. Faça novamente os quadrados simples e na próxima carreira você vai repetir esse V duplo, só que com 3 correntes de separação entre eles, tá? No final dessa próxima carreira, a gente se encontra. Vamos lá. Bom, pessoal, terminei essa carreira onde os leques teriam apenas uma corrente de separação e eu voltei agora para fazer uma retificação sobre o que eu disse ainda há pouco. Agora que eu terminei essa carreira, eu vou subir com o leque normalmente, só que a partir de agora, nessas próximas carreiras finais, eu não vou mais fazer aumento de quadrado simples, tá? Ou seja, eu vou fazer, depois que eu terminar esse leque aqui do canto, vou fazer 2 correntes, e ao invés de eu pegar aqui, que é onde eu pego para fazer aumento, eu vou pegar logo no próximo, ó. Entendeu? Vou continuar fazendo 2 correntes de separação normalmente, vou fazer os quadrados simples de forma normais, só que a partir de agora eu não vou fazer mais aumento, é leque sobre leque, ponto alto sobre ponto alto. Quando chegar aqui no finalzinho, que eu prender o ponto alto aqui, fizer 2 correntes, ao invés de eu prender ele aqui, eu vou prender diretamente no leque, porque eu não quero mais aumento. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 quadrados simples e esse valor não vai mais aumentar. Eu não vou mais fazer aumento e vou continuar com quadrados simples, tá? Terminou aqui, chegou nesse canto, aí você vai fazer o leque da forma que eu falei anteriormente, com 3 correntes de divisão. Faz esse leque aqui com 3 V triplo, 3 correntes de divisão, V duplo, 3 correntes de divisão, V duplo, 3 correntes de divisão e assim vai até voltar. Tá ok? Quando chegar aqui no finalzinho, a gente volta para mostrar como é que tá ficando. Pronto, chegamos aqui finalmente à última carreira dessa parte. Observe que a parte já subi aqui para a última carreira, já fiz a parte dos quadrados simples da última carreira. Observe que aqui, ó, seguiu reto, não teve mais aumento, como aqui teve. A gente pode observar que seguiu reto nessas últimas 3 carreiras, tá? Agora nós vamos para a partezinha final. Ao sair do último leque,
do último leque, você irá fazer 2 correntes e irá fazer um ponto baixo envolvendo as 2 separações das carreiras anteriores, tá? Esta aqui e esta aqui, tá? É só você colocar a agulha pela frente, pega a linha por trás, puxa novamente e faz um ponto baixo. Pronto, só isso. Mais 2 correntes e dentro do leque, do próximo leque, do leque seguinte, mais um leque da mesma forma. Da mesma forma do leque de baixo, tá? 2 correntes, 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Olha só. E você vai fazer isso por toda a volta. Vou fazer mais uma vez. 2 correntes, um ponto alto, pegando as 2 carreiras de baixo. Se ficar folgadinho, dê um apertãozinho. Mais 2 correntes. E passa para o próximo leque. São 2 pontos altos. 2 correntes de separação. 2 pontos altos. E esse trabalho você vai fazer por toda a volta da peça, tá? Até chegar a essa parte aqui, onde você vai prender com um ponto baixíssimo e vai arrematar. E a primeira parte do trabalho vai estar pronta, o primeiro canto, tá? Vamos lá. Chegamos ao final da primeira peça. Agora você irá fazer mais uma peça igual a essa, tá? Seu trabalho deverá ficar parecido com esse aí. Por que parecido? Porque de repente você pode ver que na maneira que você executou, foi necessário fazer um pontinho a mais, um pontinho a menos, enfim. Pode ser que não fique exatamente igual, mas é necessário que os 2 cantos fiquem iguais, tá? Entre si. Mesmo que não fiquem igual ao meu, mas os 2 que você fez tem que ficar exatamente igual. Agora, nós vamos fazer a parte do meio da peça. Nós já fizemos os 2 cantos e agora nós vamos fazer a parte do meio. Essa aqui é a parte do meio. A flor já tá montada. O que foi que eu fiz? Sobraram 6 flores. Como eu falei inicialmente, era necessário fazer 20 folhas, perdão, 20 folhas. Usei 14 nos cantos, 7 em cada canto. Sobraram 6. Essas 6 eu dividi em 2 grupos de 3 folhas. E prendi da mesma forma que eu prendi as anteriores. A única diferença é que eu dei um espaço, que eu fiz 3 e dei um espaço. Que espaço foi esse? Vocês devem lembrar que eu prendi a folha, que eu escolhi o terceiro ponto alto do meio, perdão, desse grupinho de 5 da base redonda. Eu escolhi o ponto alto do meio para prender a folha. Eu fiz isso nas 3 folhas. E no quarto grupinho de 5, eu pulei. Aí, depois, prendi novamente as 3 folhas, tá? Da mesma forma. Acabaram sobrando 2 espaços. 2 espaços exatamente igual, porque de um lado sobra um grupinho de 5, sem folha nenhuma, e do outro sobra novamente mais um grupinho. Da mesma forma que os cantos sobraram um grupinho, aqui no meio vai sobrar 2, tá? Da mesma forma. Esse trabalho aqui, a execução dele é quase igual a outra. Quando eu estava fazendo os cantos, eu disse o seguinte na hora de preencher, que você tem 2 opções. Preencher por etapa, arrematando, e depois, quando chegar às pontas, você unir todos os arremates, o que eu ainda não acho viável, ou você fazer uma parte até chegar à altura dos cantos, onde você vai fazer em volta, como eu fiz os cantos. Nessa parte do meio, você tem mais uma opção, que é praticamente unir as 2 coisas, um arremate e fazer continuamente. Nesse caso, só vai ter um arremate. O que eu vou fazer, que é a maneira que eu vou mostrar para vocês. Vou fazer o quadrado apenas de um lado. Quando chegar na altura dos picos, dos piquinhos das folhas, eu vou começar a dar volta por trás, fazendo as correntes da mesma forma que eu fiz o canto. A única diferença é que quando eu chegar na outra abertura, eu vou voltar. Vou voltar e vou fazer esse trabalho de ida e volta até chegar aos picos das folhas, até chegar ao pico máximo de cada folha, tá? Quando eu chegar aqui, eu vou arrematar a linha,
E vou começar tudo de novo do outro lado, fazendo com as outras folhas restantes. Quando eu chegar ao pico, eu dou a volta por todo o trabalho. Eu vou fazer para vocês, vou dar uma adiantadinha, vou fazer para vocês, tá? E volto para mostrar como é que vai ser, para vocês entenderem melhor na prática como foi feito. Um detalhe, a execução dessa parte, ela vai ser um pouquinho diferente dos cantos. Primeiramente, aquela contagem de quadrados vai ter que ser feita novamente. Como eu falei, os cantos devem ser iguais, os dois cantos. E eles deram 4 quadrados simples. Entretanto, aqui no centro, ela provavelmente vai dar mais do que 4. Porque a falta de uma folha aqui faz com que a outra parte fique mais aberta. Os cantos, por exemplo, por ele ter mais uma folha, faz com que a parte que vai ficar com o vão fique um pouquinho mais fechado, o que faz com que seja suficiente apenas 4 quadrados. Entretanto, como está faltando 2 folhas, essas dois vãos acabam ficando um pouco mais abertos do que os cantos. Então, por isso vai ser necessário fazer a contagem de pontos de novo. Aí você me pergunta, ué, mas se eu botar mais quadrados simples, no final dos quadrados, as carreiras dos quadrados, não vai ter mais quadrados do que as dos cantos? Na hora de costurar não vai dar esse problema? Sim, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que parar de aumentar as carreiras antes antes do momento em que nós começamos a aumentar o canto. Eu vou mostrar para vocês mais na prática. Primeiramente, vamos ver quantos quadrados vai caber nesse canto. Olha só, nos cantos tinha duas correntinhas, no meu caso pelo menos, tinha 2 correntinhas que ficavam bem rente à folha. Nesse caso, por ela estar mais aberta, por causa da ausência da outra folha, essas duas folhinhas, elas ficam mais levantadas. Então, eu já vou contar na terceira folhinha, desde baixo para cima, sem contar que está presa, 2, 3. E vou prender nela. Na parte de trás também, tá? Pronto, já está preso. Vou fazer o mesmo trabalho, 2 correntinhas. E vou usar a agulha novamente para poder demarcar onde vai ficar preso o primeiro ponto alto. Pronto, mais ou menos aqui. Vou fazer novamente. Olha só, dos cantos coube 4 quadrados simples. Eu já estou no 1, 2, 3, 4, no 5º quadrado. Ou seja, nessas 2 aberturas vão caber 5 quadrados simples. E aí, você vai continuar fazendo o trabalho da mesma forma. Vou prender aqui, na mesma posição que eu prendi anterior, tá? Com um ponto baixíssimo. E agora, eu tenho algumas opções para poder dar continuidade a esse trabalho. Vou prender aqui, vou virar. Você tem algumas opções para dar continuidade a esse trabalho. Nos cantos, você fez essa parte quadrada, preencheu até chegar nos picos. Quando você chegou nos picos, você deu volta toda ao mesmo tempo. Só que nós temos 2 aberturas que estão no mesmo tamanho, que elas estão começando no mesmo lugar. Então, eu tenho a opção de daqui, das mesmas voltinhas que eu dei para fazer, das mesmas voltinhas que eu dei para fazer, para chegar no outro canto, ou fazer novamente até chegar aos picos, e quando eu chegar ao pico, eu fazer só até a metade. Faço aqui nessas folhas e volto, faço nessas folhas e volto. Quando eu chegar no pico máximo, eu vou arrematar a linha e passar pro outro lado, começando de novo a fazer os 5 quadrados simples e depois dando a volta nas folhas em que falta, até as 2 linhas se encontrarem. E quando as 2 linhas se encontrarem, eu começo a dar volta todas de uma vez. Eu vou fazendo aqui dessa forma e daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês entenderem melhor na prática como isso foi feito, tá? Vamos lá, vamos mostrar para vocês na prática o que eu expliquei ainda há pouco. Olha só, essa aqui é a frente do trabalho, onde eu comecei a tecer aqui, ó, em carreiras de ida e volta. Como vocês podem ver, deu 5 quadrados simples na carreira, tá? E fui fazendo até chegar
ao mesmo nível, até chegar ao pico da folha, que tem o mesmo nível das outras, dos outros picos. Aí, o que foi que eu fiz? Olha só. Comecei aqui. Quando eu cheguei ao pico que tem o mesmo nível, eu fiz aquele truquezinho das 16 correntes, ó, pra passar pra outra ponta. Onde eu fiz um V simples, fiz mais 16 correntes e fiz um V simples. Essa folha aqui, onde eu tô com a mão, ela é a última folha que antecede a outra abertura. Então, o que foi que eu fiz? Eu voltei e comecei a tecer de ida e volta, apenas na metade, pela metade do trabalho. Quando eu cheguei aqui na última carreira, tá bem aqui o fio do arremate, que eu ainda não cortei. Aí, o que foi que eu fiz? Eu arrematei a linha e recomecei na outra abertura, olha só. Dessa vez, pegando as outras 3 folhas que restaram, fazendo o mesmo movimento. Olha só. Por que eu fiz assim? Porque se eu fosse dar a volta, eu poderia muito bem também, se você preferir, dar a volta desde o início, olha só. Fazia aqui e desde já ia dando a volta, para poder chegar. O problema é que a linha ia aparecer aqui, ó, nesse vão que fica na parte de baixo das folhas. Esse é um outro problema se você for fazer dessa forma, entendeu? Então, eu acho a maneira que eu fiz aqui mais prático, tá? Que aí você só vai ter um arremate e não vai ficar com linha aparecendo no vazio aqui embaixo das folhas, além de não ter tanta linha estragada, tá? Olha só, eu tô aqui na última carreira dessa segunda parte e ela está aqui, ó, de encontro com a outra parte. E é justamente aqui que eu vou igualar os níveis fazendo um ponto baixíssimo. E em cima desse pico, não sei se você deve lembrar, porque ele vai ser igual a as outras partes. Em cima desse pico tem o quê? Tem um leque. Eu vou fazer 3 correntes para subir. Mas aí você tem que observar uma coisa. Para mim, o trabalho está avesso. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou virar. Agora que eu já uni tudo, eu vou virar para fazer esse trabalho de maneira normal, para fazer esse trabalho de frente para mim. Se você tiver avesso para você, você vira, tá? Se não tiver, pode continuar do mesmo jeito, tá? Fiz 3 correntes e agora em cima dele eu vou fazer um ponto, aliás, um ponto alto não. É um ponto alto, 2 pontos altos, na verdade, que vão somar 3. E 2 correntes de separação e mais 3 pontos altos que vão me dar um leque. Aí, depois desse leque, eu vou recomeçar a fazer os quadrados simples. Olha só, deixa eu encerrar logo esse leque aqui. Olha só. Vou recomeçar a fazer os quadrados simples. Dessa vez, eu não vou mais interromper, tá? Dessa vez, eu vou seguir direto, fazendo carreira só de ida, tá? Quadrado simples, aqui eu vou fazer um outro leque, e aqui eu vou fazer aquele truquezinho de prender. É só você observar como você fez os cantos, é a mesma coisa, tá? A única diferença é que agora nós vamos ter 2 partes abertas, e você vai trabalhar em cima dessas 2 partes de maneiras iguais. Um detalhe, como aqui coube mais quadrados simples, se você for seguir do mesmo jeito que você seguiu os cantos, no final, na última carreira, você vai ter mais quadrados simples aqui do que nos cantos, o que seria um problema na hora de unir as 2 peças. Então, o que é que você vai fazer? Olha só, trouxe aqui o canto, esse aqui é o canto, tá? Que a gente fez, pra mostrar pra vocês sobre essa questão do aumento, de onde parar de aumentar, pra vocês entenderem melhor. Vocês vão fazer, ó, uma carreira toda de V duplo, também chamado de leque, ó. É chamada de V duplo porque ela só tem 2 pontos altos em cada lado, tá? Quando nós chegamos nessa carreira, o que nós fizemos? Nós fizemos o último aumento. Que é isso aqui, ó. Isso aqui foi a última carreira de aumento dos quadrados simples. E as últimas 2 não teve mais aumento. As últimas 2 seguiu reto em cima dessa. O que você vai fazer agora no centro? Como eu falei, o centro nós começamos com 5 quadrados simples. Se você for continuar seguindo essa mesma regra aqui, no final você vai ter mais quadrados simples do que nos cantos. Então, para igualar, o que você vai fazer? Você vai parar de aumentar desde aqui, ó.
Esse aqui, onde eu tô, vai ser o último aumento. Quando você chegar nessa carreira do leque simples, você já vai parar de aumentar. Ou seja, quando você for fazer essa carreira aqui, que eu estou com a agulha em cima, ao invés de você fazer, você faz 2 correntes, ao invés de prender aqui no leque de baixo, você já vai prender aqui, ó. Direto pra cá, igual você fez aqui, você pulou o leque e prendeu no primeiro ponto alto. Você vai fazer a mesma coisa, você vai parar de aumentar. Ou seja, aqui você tem 2 carreiras sem aumento e no trabalho do canto você vai ter 3 carreiras sem aumento, tá? Então, nós iremos fazer isso que eu acabei de explicar e quando nós chegarmos na última carreira, nós voltamos, porque nessa última carreira, na hora de executar a última carreira, é que a gente vai começar a prender uma peça na outra, tá? Vamos lá. Gravando. Pronto, terminei a penúltima carreira do trabalho da peça. Vou começar a última. Olha só, exatamente, estou aqui com um canto, com um dos cantos, e eu estava fazendo essa penúltima carreira aqui, ó. E agora eu vou para a última. Só que agora, na hora de fazer a última carreira do centro, eu já vou fazendo, pregando, unindo ao centro os cantos do trabalho. Olha só. Aqui foi a carreira que eu acabei de fazer. Nessa parte aqui, eu subi com as 3 correntes e fiz 3 pontos altos, a metade do leque, né? Vou fazer agora uma corrente, apenas uma corrente. Vou dar um espacinho aqui, porque agora eu vou pegar um dos cantos que eu reservei, com a parte quadriculada pros cantos, e ele sempre na mesma posição da peça do centro, ou seja, a peça do centro está para frente, a peça do canto também tem que estar para frente, lógico. Observe sempre isso. Muitas vezes as pessoas, só depois que costuram, que unem e que percebem que costuraram errado, que não deram atenção para isso, pegam de todo lado, né? Parece uma bobagem, mas acontece. Olha só. Para isso é necessário que o número de quadrados esteja sempre a mesma quantidade, para que eles fiquem certinhos um ao outro. Vamos lá. Depois de fazer uma corrente, eu vou no centro do leque do canto, e vou fazer um ponto baixo dentro desse centro. Pronto. Vou fazer uma corrente e vou fazer os outros 3 pontos altos do restante do leque. Só que eu vou fazer esses 3 pontos altos já unindo da seguinte forma. Vou enrolar a agulha pegando a corrente, vou colocar a agulha por dentro do leque do centro, qual que eu tô fazendo, tá? Vou pegar novamente, olha só, tenho 3 correntes na agulha. Vou pegar a 4ª corrente, vou passar por dentro das 2 primeiras. Daí tudo bem, né? É assim que se faz um ponto alto. Só que quando eu tiver com as 2 correntes na agulha, antes de eu pegar a terceira, eu vou colocar essa agulha por dentro do primeiro ponto alto aqui, ó, do ponto alto mais próximo do canto. Essa parte aqui é o canto, tá? Então, eu vou colocar por dentro do ponto alto do canto, vou pegar, e agora sim, eu já puxo por dentro das 2. Vou repetir a mesma coisa, enrolo a agulha, passo por dentro do leque do centro, pego a linha, puxo, me dando 3 argolas na corrente, vou pegar a linha e vou passar por dentro das 2 primeiras, e agora, antes de pegar a linha para passar por dentro das últimas 2, eu vou passar a agulha por dentro do segundo ponto alto do leque do canto. Pego a agulha e puxo. Vou repetir novamente, enrolei uma argola, passei por dentro do centro do leque do canto, passei dentro do leque do centro, e agora eu vou prender ao último ponto alto do leque do canto. Pronto, o leque está preso. Vou tirar aqui a agulha para você visualizar melhor. Olha só, o leque está preso. A maneira de costurar, você escolhe o que você preferir. Se você preferir costurar na mão mesmo, com uma agulha, simplesmente você faz essa carreira normalmente,
por volta do centro e depois você une. Agora, o que eu vou fazer? Minha próxima união vai ser nos dois pontos altos do quadrado, do primeiro ponto alto do quadrado, que é esse aqui do quadrado do canto e esse aqui do quadrado do centro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou caminhar com ponto baixíssimos no quadrado do canto, tá? Olha só, esse aqui é o quadrado do centro, que eu estou fazendo a última carreira. Esse aqui é o quadrado do canto, que já estava reservado. Eu vou caminhar com um ponto baixíssimo, por esses duas correntes que separam, essas duas separações, a corrente de separação. Eu vou passar um ponto baixíssimo, na outra correntinha eu vou fazer outro ponto baixíssimo, e pronto, já cheguei no ponto alto. Então, agora eu vou fazer o ponto alto, só que aí eu vou fazer o ponto alto preso no canto, no centro, perdão, na peça do centro. Olha só, da mesma forma que eu fiz no leque. Peguei, passei por dentro, e na hora de passar a última corrente, eu venho aqui por dentro da corrente, do ponto alto do canto, e puxo. Novamente, eu vou caminhar nas duas correntes de separação do canto. Sempre que eu for caminhar nas correntes de separação, vai ser sempre na peça do canto, tá? Vai ser sempre na peça do canto. Já quando eu for fazer o ponto alto, eu vou pegar a peça do centro. Apenas na hora de encerrar que eu pego o canto novamente. Olha só, vou caminhar 2 pontos baixíssimos, vou fazer agora um ponto alto, enrolo, vou pegar novamente a peça do centro, vou fazer um ponto alto aqui dentro, e na hora de puxar a última corrente do ponto alto, eu volto novamente aqui pro canto e coloco dentro do ponto alto do canto e puxo. E assim eu vou fazer durante todo o trabalho, caminhando com um ponto baixo nas separações do canto, da peça do canto, e faço um ponto alto dentro da peça do centro, do ponto alto do centro. E na hora de puxar a última perninha, eu prendo novamente no canto. Novamente, vou fazer mais uma vez. Se você tiver outra maneira de unir as duas peças que você achar mais prático, não tem problema, tá? Aqui o que eu estou fazendo é apenas uma sugestão. A maneira que for costurada não vai interferir no resultado final do trabalho. Estão vendo como tá ficando? Bem, eu vou fazer assim até o final, até eu encontrar os dois leques do canto novamente, tá? Quando eu encontrar os dois leques do canto, eu vou seguir fazendo a última carreira na lateral do centro, até chegar ao outro lado, onde tá o outro grupo de quadriculados. Quando eu chegar ao outro grupo de quadriculados, eu vou pegar o último canto, o outro canto que tá reservado, e vou costurar da mesma forma, tá? Bom, pessoal, é isso. Nós vamos ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se vocês não tiverem entendido alguma coisa, como um trabalho um pouco longo, pode ter ficado um pouco complicado. Se vocês não tiverem entendido alguma coisa, vocês podem deixar perguntas aqui no canal, que assim que possível eu respondo, tá? Não deixem de conhecer o meu blog, a minha fanpage, e encontramos novamente na próxima videoaula. Beijos, até a próxima!